Da igreja com graça e paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem em Provérbios, é bem conhecido, Provérbios 16, versículo 3, apenas um versículo. Provérbios 16, versículo 3. Obrigado. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Glória a Deus. Como o pastor Agel falou, nós estamos hoje na semana de consagração e santificação ao Senhor. Esse Provérbios, ele ecoa lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz: quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui no Antigo Testamento diz: consagre tudo. E no Novo Testamento diz: fazei tudo para a glória de Deus. Todos nós temos sonhos, todos nós temos planos. E desejamos que esses sonhos e esses planos se concretizem e nos tragam uma certa felicidade, certo? Todos nós sonhamos e fazemos os nossos planos. Alguns sonham junto com Deus e outros, infelizmente, sonham totalmente à parte de Deus. Mas todos querem que este provérbio se concretize em suas vidas. Nós sabemos que provérbios não são promessas, são conselhos. Mas eu diria que este versículo é um conselho infalível. Se nós de fato consagrarmos tudo ao Senhor, toda a nossa vida ao Senhor, os nossos planos, os nossos desígnios serão bem-sucedidos. E Deus tem os planos deles para nós. Deus tem os sonhos dele para se realizar na vida de cada um de nós aqui presente. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os planos de Deus é e sempre serão melhores do que os nossos planos para as nossas vidas. Deus vê o que não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. Ele nos conhece a nós melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Então, se nós deixarmos os nossos planos nas mãos de Deus, certamente nós teremos uma vida bem-sucedida. Mas é importante saber que para que esse provérbio se concretize em nossas vidas, Deus traça algumas diretrizes, algumas orientações para vivermos uma vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. E o que é? E como se consagrar? Vamos analisar algumas dessas diretrizes. A primeira diretriz que eu gostaria de analisar, dentre tantas, é que consagração é fugir da aparência do mal, é fugir do pecado. Se queremos levar uma vida consagrada ao Senhor, a primeira coisa que precisamos entender é que o pecado não pode mais fazer parte das nossas vidas. E a palavra diz é para fugir até mesmo da aparência do mal, quanto mais do pecado em si. Em 2 Timóteo 2, versículo 22, diz assim: foge outro fim das paixões da mocidade. 1 Coríntios 6, versículo 18, parte A, diz: fugir da impureza.
1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz: abstém-vos de toda forma de mal. O segredo não é enfrentar, o segredo é fugir. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir de tudo aquilo que pode nos levar a cair, a sair da presença do Senhor. Sansão, o homem considerado um homem muito forte, ele vencia centenas de inimigos só com a força do seu braço. Achava que, vamos parafraseando alguns personagens, amém? Achava que era o bambambam. E o que aconteceu? Caiu no pecado. Então, não é a força do braço que nos mantém não é a força do nosso braço que nos mantém de pé na presença do Senhor. Salomão, o homem mais sábio, que não existiu outro filho de mulher aqui na terra, achava que pela sua grande sabedoria, ele era tão sábio que vinha reis e rainhas de longe para somente ouvir Salomão falando. E se admirava com a grande sabedoria que Salomão tinha. Achava que a sabedoria dele iria livrar ele de qualquer coisa, mas também caiu. Não é a sabedoria. Não é a força, não é a sabedoria. Davi achava que não ia cair. Tudo aqui parafraseando, meu irmão. Achava que não ia cair. Afinal de contas, um homem segundo o coração de Deus. Como é que ele vai cair? Como é que ele vai sair da presença do Senhor? Também caiu. Também pecou. Mas José, um homem, o menor da sua família, desprezado por seus irmãos, dado como morto pelos seus irmãos ao seu pai, quando na verdade foi vendido como escravo ao Egito. Deus o honrou na terra do Egito. Mas ele sabia da sua pequenez. E o que ele fez quando o pecado bateu à sua porta? Fugiu. Correu da aparência do mal. Então o segredo, irmão, não é a sabedoria, não é a força, é fugir. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não tente enfrentar uma coisa que você sabe que você pode cair. Fuja da aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que te tira da presença do Senhor. Fuja de tudo aquilo que te afasta da intimidade com o Senhor. Agora, qual desses quatro nós temos sido? Nós temos sido como Sansão, que achamos que nada pode nos derrubar, quando a palavra diz que aquele que está de pé, cuidado para que vigie para que não caia. Nós temos sido como Salomão, achando que estamos tão sábios, tão santos, que o mal não pode nos atingir. Ou nós estamos sendo como Davi, e por nos julgarmos tão íntimos de Deus, achamos que não vamos cair. Que cada um de nós sejamos como José, e diante da tentação, fuja. Fuja para os pés do Senhor, fuja para a presença do Senhor, fuja em oração, fuja em jejum, fuja em consagração, mas não tente lutar com suas próprias forças contra a tentação. Deixe que Deus lute por você. Deixe que Deus lute por nós. Uma segunda diretriz que eu gostaria de analisar com os irmãos é que consagração é estar disposto a ferver. Mas o que é ferver? Ferver é nós entregarmos tudo o que fazemos e tudo o que pretendemos fazer ao cuidado do Senhor. Ferver é confiar plenamente na vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ferver é colocar a nossa vontade debaixo da soberania do Senhor e deixar que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Ferver é obedecer. Obedecer à palavra do Senhor, obedecer às autoridades espirituais que estão sobre as nossas vidas. E quando a gente fala em obedecer às autoridades espirituais que estão nas nossas vidas, irmãos, é nos mínimos detalhes. Às vezes, a gente deixa de vir aos cultos e nem sequer justifica a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, que Deus colocou sobre a sua vida. Que no caso, os pastores, os anjos da igreja.
quando nós não viemos aos cultos, quando nós não viemos a algum evento da igreja, por respeito a esta autoridade que Deus instituiu sobre as nossas vidas, a palavra diz que toda autoridade foi instituída por Deus, quanto mais o anjo da igreja. Quando nós não viemos, nós precisamos justificar, irmão. Quando nós faltamos ao nosso trabalho, nós não justificamos a nossa ausência no trabalho, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter este respaldo, ter este feedback com essa autoridade, porque a autoridade espiritual sobre as nossas vidas paga um preço em oração, em jejum, sobre a vida de cada irmão que aqui congrega. Por isso, obedecer nos mínimos detalhes à palavra do Senhor. Servir é ter compromisso, é ter zelo. Alguns dizem que servir na igreja é um serviço voluntário. Eu já não gosto muito da palavra voluntariado no reino de Deus, porque quando a gente diz voluntário, a gente já fica com aquele conceito do mundo que voluntário a gente faz quando der, da forma que quer e como quer. Mas o serviço para o reino de Deus tem que ser com excelência, tem que ser uma primazia em nossas vidas. O serviço na casa do Senhor tem que ser modelo. Se nós trabalhamos bem na nossa empresa, em busca de uma promoção, muitas vezes, imagina nas coisas do reino de Deus. Nós precisamos, porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. O chamado nosso é servir. Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo e disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E cada um de nós, nosso chamado primordial é servir. Eu sou presbítero, tem pastores aqui, mas eu ser presbítero, pastor ser pastor, diáconos ser diáconos, é uma responsabilidade a mais. Mas o nosso chamado de presbítero e de pastor, como dos irmãos, é para servir em prol do reino de Deus. Um exemplo prático, por exemplo, se eu for falar, eu sou presbítero, eu não vou ficar naquela mesma gestão ali. Não é minha responsabilidade, afinal de contas, sou presbítero, não posso ficar, não posso ficar ali. Mas se não há ninguém para ficar ali, e o meu primeiro chamado é servir, eu tenho que servir com amor e com dedicação. Porque eu não estou fazendo para o ministério de louvor, eu não estou fazendo para os pastores da igreja, eu estou servindo para o Senhor, para Deus. A gente tem um exemplo de apresentações na Bíblia. Primeiro Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, quando ele vai se apresentar à igreja de Romanos, ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí Pedro também, em 2 Pedro 2, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Todos eles, Paulo e Pedro, grandes homens de Deus, grandes apóstolos do Senhor Jesus. E qual foi a primeira coisa que ele se apresentou? Sendo o quê? Servo. Não foi como apóstolo, foi como servo. Nós também precisamos, onde quer que a gente esteja, a primeira mentalidade que devemos ter é que onde quer que a gente esteja, nós somos servos. Servos do pastor? Não. Servos do nosso patrão? Não. Servos do Deus Altíssimo. É a Ele que devemos honrar. É a Ele que devemos glorificar. Em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós somos. Isto é consagrar-se ao Senhor. É consagrar tudo que temos e tudo o que somos ao Senhor. Servir, além de tudo, é amar. Amar incondicionalmente. Amar de forma que você tenha um coração pronto a perdoar sempre. É fácil servir? Não. Não é fácil. É fácil amar? Não. Não é fácil amar. Mas a Bíblia não veio nos mostrar um caminho de facilidade.
Pelo contrário, ela diz: o caminho é estreito e a porta é estreita também. Nós precisamos nos adequar ao Evangelho do Senhor. Não é o Evangelho que tem que se adequar às nossas vidas. É nós que precisamos deixar o Espírito Santo nos moldar através da palavra dele, para que nós possamos deixar todos os carpichos que nos prendem a este mundo, para podermos passar por este caminho estreito, trilhar por este caminho estreito e passar por esta porta estreita. Servir é ser grato. Nós temos a mania de olhar para o que nós não temos e ficar murmurando: Deus, eu queria tanto isso, porque o Senhor não me dá? E esquecemos de olhar para tudo que o Senhor já nos deu e deixamos de agradecer pelo que o Senhor tem nos dado dia após dia. O Senhor, Ele já nos deu tudo, porque Ele entregou o seu único Filho para morrer na cruz, por mim e por cada um dos irmãos. Ele não tem mais nenhuma obrigação para conosco de nos dar alguma coisa. Tudo que Ele dá é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é gracioso. Então, nós já temos motivos mais do que suficiente para toda sexta-feira, na hora de perguntar se temos alguma bênção para contar, vir a este altar aqui e contar. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pela saúde que temos de poder levantar cada manhã e ir trabalhar. Obrigado, Pai, porque aqui no Brasil ainda temos a liberdade de virmos a um templo para te adorar com os nossos irmãos. Motivos para agradecer, motivos para glorificar o nome do Senhor não falta para nenhum de nós. Servir é sermos o último. A palavra diz: aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Servir é colocar o nosso irmão na nossa frente. Servir é compreender que o meu irmão precisa da minha ajuda, que eu preciso da ajuda dele e que nós precisamos da ajuda um dos outros para nos moldarmos, para nós amadurecermos no caminho do Senhor. Servir é abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade do Senhor. Servir é abrir mão, muitas vezes, de tempo com a nossa família para cumprir uma ordem do Senhor, para ir em algum lugar e abençoar alguma alma. Servir é colocar a nossa agenda pessoal abaixo da agenda do Senhor para as nossas vidas. Servir é entregar nossa vida ao Senhor por completo e verdadeiramente. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor com um coração grato, com um coração reverente. Tudo que nós formos fazer precisa ser para glorificar, para adorar o nome do Senhor. Tudo em nossas vidas precisa dar um bom testemunho da palavra do Senhor. Tudo que nós fazemos precisa ser com a finalidade de glorificar o nome do Senhor. Nós temos sido um servo que nós possamos refletir que nós temos sido um servo. Uma terceira diretriz que eu gostaria de analisar com os irmãos é que consagrar e aceitar a vontade de Deus. Ainda que essa vontade não seja igual à nossa. Muitas vezes a vontade de Deus não bate com a nossa. Mas qual que nós vamos escolher? Nós sabemos que Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos que a vontade dEle, como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, passe, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E ainda que a vontade de Deus não bata com a minha vontade, com a sua vontade, nós estamos dispostos a escolher viver a vontade do Senhor? Ainda que pareça
momentaneamente, aos olhos carnais, aos olhos humanos, que a nossa vontade é melhor do que a vontade do Senhor, nós estamos dispostos a confiar e prosseguir na direção da vontade do Senhor? Ou nós vamos parar e olhar para mim? Eu vou olhar para a minha vontade, eu vou olhar para a vontade de Deus, eu vou olhar com meus olhos e vou falar: Deus, a minha vontade é melhor do que a tua. Eu não vou escolher a tua hoje, não. Depois a gente conversa. Vou seguir a minha vontade. E sigo a minha vontade. E lá na frente eu quebro a cara. Porque Deus sabia do caminho que eu ia trilhar. E a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Ainda que a gente não veja. É por isso que a gente precisa de fé. Porque viver segundo a vontade de Deus é uma luta que a gente tem que travar diariamente. Travar contra o inimigo, não, travar contra nós mesmos, travar contra a nossa vontade, travar contra a nossa própria carne, travar contra a nossa inclinação para o mal, travar contra o nosso egoísmo, travar contra a nossa soberba, travar contra o nosso orgulho para vivermos a vontade do Senhor em nossas vidas. Qual nós vamos escolher? A vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, ou a nossa vontade, que é cega, falível e vai nos fazer quebrar a cara? Muitas vezes, não todas, porque a vontade de Deus sempre prevalece sobre a nossa. E precisamos de perseverança, fé para lutarmos, e perseverança para continuarmos a lutar, buscando vivermos essa vontade do Senhor sempre. Ainda que nos dê vontade de chorar, ainda que seja com cara de choro, chore. Pode chorar, chorar faz bem, mas continue na direção da vontade do Senhor. Sempre. Caminhe, se precisar, rasteje, mas na direção da vontade do Senhor, em todo o tempo. E quando a gente vem para servir no reino do Senhor, nós precisamos entender que não é do nosso jeito, não é como queremos. Precisa ser do jeito que Deus nos orienta na palavra dele. Precisa ser segundo as diretrizes de Deus que é nos dada através da sua palavra. Deus nos dá dons, Deus nos dá talento. Mas, por exemplo, além de presbítero, eu sou tesoureiro. E Deus colocou no meu coração, desde o ensino fundamental, o amor pela matemática. Para tesouraria, preciso saber matemática, né? E de toda a faculdade que eu fiz de administração, o que eu mais gostei foi contabilidade. Trabalhei 7 anos no mercado, a maioria dele foi na tesouraria. Então, Deus foi me capacitando. Deus foi me aperfeiçoando na parte de mexer com finanças, com dinheiro. Mas essa capacitação do Senhor, esse talento que Deus me deu, de nada serve se eu querer fazer de qualquer forma, se eu querer fazer desleixadamente. Se Deus nos dá um talento, se Deus nos dá um dom, nós precisamos usá-lo em prol do reino de Deus e usá-lo com dedicação, usá-lo com zelo ao Senhor. Deus não está procurando pessoas talentosas. Deus não está procurando levitas talentosos. Deus não está procurando pregadores eloquentes. Deus está procurando servos que estão dispostos a servir verdadeiramente e se entregar à vontade do Senhor. Todos nós estamos aqui para isso, amém? Para sermos servos do Senhor. Acima dos nossos talentos, nós precisamos ser servos. Como Jesus, o Rei dos Reis, nos deu exemplo lavando os pés dos discípulos. Deus está mais preocupado se nós estamos dispostos a servir nas pequenas coisas, nas coisas mais humildes, nas coisas mais simples, do que mostrar quão talentosos nós fomos em alguma coisa. Não, nós precisamos ser servos do Deus Altíssimo.
Qual vontade tem prevalecido em nossas vidas? A nossa ou a do Senhor? Para concluirmos, essa palavra hoje foi bem rápida, né? Glória a Deus. Para concluirmos, irmãos, a gente precisa compreender também um termo que tem no versículo que lemos, que diz, em outra versão, na verdade, na versão NVI. Na versão NVI, esse versículo diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós precisamos compreender esse termo bem-sucedidos. Primeiro, consagre. Consagração é consagrar tudo ao Senhor. Toda a sua vida você coloca nas mãos do Senhor. Toda a sua vontade você lança fora e começa a viver a vontade do Senhor. E a outra parte deste versículo é ser bem-sucedido. Mas o que é ser bem-sucedido para o mundo é diferente do que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Para o mundo, ser bem-sucedido eu vou traçar um plano, por exemplo, eu quero ir morar no litoral em dezembro. Este é meu plano, vamos dizer assim. Quero ir morar no litoral até dezembro. Janeiro já quero estar no litoral. Esse é o meu plano. Ele será bem-sucedido aos olhos do mundo apenas se eu, de fato, estiver lá morando na data que eu estou planejando, sonhando, lá no litoral. Se eu não estiver lá, meu plano terá sido fracassado. Aos olhos do mundo, o sucesso é isso. Eu traço um plano e no final da minha meta, este plano foi concretizado. Mas, porém, todavia, entretanto, aos olhos de Deus, não é assim. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, pelos homens, muitos até hoje, ele não foi bem sucedido. Para muitos, Jesus fracassou no seu plano, no seu sacrifício aqui na cruz. As autoridades, quando viram ele sacrificado naquela cruz, zombavam dele dizendo: salvou a tantos, salve-se a si mesmo. Os soldados diziam: o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Zombavam dele. Quer dizer, para eles, Jesus, como rei, era um fracasso total. Mas nós sabemos que o plano do Senhor em mandar o seu filho para nos resgatar foi bem sucedido. Por que foi bem sucedido? Porque Jesus cumpriu toda a vontade do Senhor, de Deus, seu Pai, do início ao fim da sua vida. Jesus permitiu, com a obediência dele, que o Senhor Todo-Poderoso pudesse cumprir, exercer o seu atributo de justiça. Porque os nossos pecados foram lançados nas costas de Jesus para que essa justiça de Deus não fosse imputada sobre as nossas vidas. E Jesus cumpriu tão bem este propósito de Deus que Deus pôde exercer a sua justiça sobre a vida do seu filho. E nós tivemos a remissão dos nossos pecados. Nós tivemos a salvação posicional. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, sim, o plano de Deus de enviar seu Filho para morrer por nossos pecados foi bem sucedido. Por mais que muitos do mundo acreditem que não, por ter este conceito de bem sucedido distorcido. Então, que os nossos planos sejam segundo o coração de Deus. Que a nossa vontade seja a vontade de Deus prevalecendo em nossas vidas. Sempre. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmão? Vamos fechar.